Você deve estar ouvindo que cada um hoje tem a sua verdade. Só que essas verdades não salvam ninguém. As pessoas que falam assim, eu tenho a minha verdade, pergunte a elas se a verdade delas já mudou a vida de alguém, já salvou alguém, porque essa verdade aqui já é a palavra de Deus. E eu queria que você desse ouvidos, porque Ele vai falar com você hoje. Levante sua Bíblia, feche os seus olhos. Meu Deus, nosso Deus, em nome de Jesus nós precisamos te ouvir. Eu empresto minha boca, minha mente, todo o meu ser ao Senhor, mas ajude essas pessoas a entenderem a tua palavra, meu Pai. Que haja salvação aqui, que essa palavra produza temor, arrependimento, que essa pessoa entenda a oportunidade de salvação que ela está tendo hoje. Ela não está aqui por acaso. Essa mensagem não chegou a ela ou vai chegar por acaso, não, meu Deus. O Senhor é justo e não permite que ninguém morra sem ter a oportunidade de salvação. Então, dirija, meu Deus, do começo ao fim, e nos dê ouvidos para te ouvir. Que nada atrapalhe esse momento de nós meditarmos na tua palavra, em nome de Jesus, amém. Vamos primeiro entender que nem todo mundo vai para o céu. Esse pensamento que todos vão para o céu, que Deus é bom e não vai lançar ninguém no inferno, esse pensamento que o inferno não existe, que no final vai todo mundo para o mesmo lugar, isso é mentira. E eu vou provar isso agora para você na Bíblia. Se você tiver caneta, eu queria que você anotasse esses versículos, porque vão ser alguns versículos. Então eu vou pedir que você fique com a Bíblia aberta em Apocalipse 20, versículo 10, e anote os versículos que eu vou colocar na tela, tá bom? Eu começo com esse versículo de Apocalipse 21, versículo 8. Coloca para mim 21, 8. Diz assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será onde? No céu? No lago de quê? No lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, coloca para mim, por favor, esse versículo. Diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o quê? Olha bem para mim, por favor, para você entender. Vamos compreender isso. Você está vendo aí pessoas que ficarão de fora do céu, de fora do reino de Deus. A lista é grande. Não tem esse negócio que todo mundo vai para o céu, não. A vontade de Deus é essa, salvar todos. Mas aqui tem uma lista de quem vai para o inferno. E não acaba aqui não, tá? Nós temos vários versículos na Bíblia que provam isso. O próprio Apocalipse, coloca também Apocalipse 22, 14. Diz assim: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore de quê?
da vida. E posso entrar onde? Na cidade pelas portas. Lê alto agora. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete o quê? A mentira. Tem gente que mente, tem gente que ama mentira, ama mentir, ama enganar. Então, eu prefiro crer nessa verdade da palavra de Deus do que nas coisas que os outros falam. Essa é a verdade. A maioria vai para o inferno. Essa é a verdade. Poucos irão ser salvos. Poucos entrarão pela porta estreita, andarão pelo caminho estreito. Então, se construíram isso na sua cabeça, que você pode viver à vontade, que no final vai dar tudo certo, isso é mentira. Que morreu e foi para o céu, isso é mentira. Certo? Lembra que nós falamos que Deus criou o ser humano, não havia morte, e a morte surgiu do pecado. Nós meditamos sobre isso há umas semanas atrás e lemos o início da Bíblia, Gênesis, o início da criação. Hoje nós vamos ler o final de tudo. Como é que vai acontecer quando tudo acabar? O que é que vai acontecer? Então você já entendeu que vai uns para o inferno e outros para o céu. Nem todos vão para o céu, isso é uma verdade. Agora, o que vai acontecer com a morte? Vamos aqui no versículo 10, diz assim. Vamos ver primeiro o que vai acontecer com o diabo. E o diabo que os enganava foi lançado aonde? No lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão o quê? Atormentados por alguns meses, né? Por alguns anos, para todo sempre. Então olha para mim, por favor. Hoje o mal age nesse mundo. Quando o Senhor Jesus voltar e tirar a igreja, Ele vai ter domínio geral. Então o mundo vai de mal a pior. Nesse período, depois que a igreja for arrebatada, você imagina o que vem pela frente. Então o diabo está aí enganando, iludindo, trabalhando, fortalecendo as mentiras dele dentro do ser humano, mas já está decretado o final dele. Ele vai para o lago de fogo e enxofre. Depois que tudo acabar, ele vai sofrer eternamente no lago de fogo e enxofre. Certo? Agora vamos entender aqui o que João viu. Versículo 11. E vi, o que é que ele viu? Um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Olha para mim, por favor. João teve uma visão. Ele viu, ele foi levado ao céu e ele viu o grande trono branco, onde todo ser humano vai comparecer. Ele teve esse privilégio, quando estava na ilha de Patmos, de ser levado ao céu e ter essa visão para trazer um entendimento para nós, para o ser humano, para os interessados, para aqueles que querem ser salvos. E ele viu um grande trono branco e aquele que estava sentado no trono, que é Deus. Versículo 12. E viu o quê? Os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. Olha para mim agora, para você entender isso aqui. Todos os mortos vão comparecer diante de Deus, mostrando que não morre e acaba, mostrando que o ser humano pode fazer o que ele quiser em vida, mas depois dessa vida Deus vai chamá-los.
como diz em Hebreus 9, 27. Olha esse versículo como traz temor. Eu sempre leio ele. Diz assim, ó, para você entender: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Agora põe 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, uma das duas coisas irá acontecer na nossa vida: ou vamos morrer antes de Jesus voltar, ou vamos estar vivos para presenciar a volta do Senhor Jesus. Aqueles que esperam, que se preparam, que se cuidam, que já entregaram a vida ao Senhor Jesus, que já decidiram o lado certo, aqueles que já se entregaram 100%, esses vão subir. Quem desprezou vai ficar. Se morrermos antes, então nós vamos ter esse julgamento. Agora, entenda isso, por favor. O ser humano em vida, ele pode encontrar misericórdia até nos últimos segundos. Lembra daquele ladrão na cruz? Ele pediu misericórdia a Jesus, vivo. Jesus disse o que para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele rico que o Senhor Jesus falou, do rico e de Lázaro, ele também pediu misericórdia, mas ele só pediu depois da morte. Aí não teve resposta. Então todos nós vamos morrer, cedo ou tarde, se o Senhor Jesus não voltar antes de nós morrermos. Agora, a misericórdia, ela vai até o último segundo de vida. Morreu sem se arrepender dos pecados, sem resolver a vida dela com Deus, não tem salvação. Não tem vela, não tem missa, não tem reza, não tem nada. A pessoa tem que se decidir. Você pode convidar uma pessoa para vir para a igreja, você pode orar pela pessoa, você pode pregar para a pessoa, mas você não pode salvar a pessoa. Só ela pode decidir se ela der ouvidos à palavra de Deus, se arrepender dos seus pecados e se entregar. Só ela pode tomar essa decisão. Você pode convidar a pessoa, ela pode vir para a igreja 1 milhão de vezes, não quer dizer nada. Ela pode vir uma vez só. Se ela se decidir, valeu. Se ela vier 1 milhão de vezes e não se decidir, vir na igreja não vai salvar ela. Deu para você entender? A palavra de Deus deixa bem claro para todos os humildes, os sinceros, que existem 2 caminhos. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. 2 caminhos: o da salvação e o da perdição. O caminho de Deus, o único caminho que salva, e o caminho do mundo, dos prazeres, do pecado. Nós é que decidimos. Ninguém pode decidir por mim, ninguém pode decidir por você. Quando João viu o trono, ele viu também os mortos. Então todos os mortos, pequenos e grandes, famosos e anônimos, ricos e pobres, todos vão estar perante Deus. Deus vai chamar todos. Ou seja, ninguém escapa. Pode escapar da justiça do homem aqui. Muita gente escapou da justiça do homem, mas da de Deus ninguém vai escapar. Até aí você entendeu? Vamos continuar lendo aqui o 12. E abriram-se o quê? Os livros. E abriram-se outro livro, que é o da vida. Estou lendo o versículo 12, a parte B do versículo 12. Então abriram-se os livros e abriu-se outro livro, que é o livro de quê? Da vida. Olha para mim, por favor. Tudo que eu faço, tudo que você faz,
está sendo registrado nos livros. Esses livros só serão abertos no dia do seu julgamento, do meu julgamento. Está tudo sendo escrito nesse livro. Todas as oportunidades que a pessoa teve em vida de ouvir a palavra, está registrado. Todas as chances que Deus deu, todos os pecados que ela cometeu, está nos livros. Agora abriu-se outro livro, aí já não é mais de registros, é de nome. É o livro da vida, que tem nomes. O nome daqueles que se arrependeram dos seus pecados. Quando você se arrepende, é assim, ó, é de uma vez. Assim como não existe ninguém que está se convertendo, ou se converteu ou não se converteu, assim a pessoa arrependida, ou está arrependida ou não está. Quando a pessoa está arrependida, é como se você fosse no banco, tivesse vários empréstimos, várias dívidas, e você falasse assim, ó, soma tudo que eu vou pagar tudo de uma vez. Arrependimento é assim, é você vomitar tudo. Perdoe, quando eu falo vomitar, é algo nojento, mas é para você não esquecer. Todo mundo aqui já vomitou. E quando nós vomitamos, nós não pegamos de volta. Nós temos nojo. Nós limpamos na hora. Nós ficamos com vergonha. Enquanto a pessoa não se arrepende, ela volta para a sujeira. Ela volta a fazer as coisas erradas. Mas no dia que ela se arrepende de verdade, ela vomita tudo. Ela tem nojo do que ela fazia. Ela pode falar o que fazia para dar testemunho, mas ela tem nojo do que ela fazia. Ela não consegue mais fazer. É diferente daquele marido que tinha uma amante e falou para a mulher assim, quando a mulher soube, ele disse, não, foi só um beijo. Aí a mulher, foi só um beijo? Foi só uma vez que você encontrou ela? Não, foi só uma vez. Aí a mulher descobre que ele estava em um determinado lugar, além do que ele falou. Aí questiona ele, não, me lembrei, foi mais uma vez. Aí daqui a pouco a mulher encontra a amante na rua e fala, seu marido já te falou? Falou o quê? Não, nós temos um caso há muitos anos, está até esperando um filho dele. Ou seja, ele se arrependeu? Não, então ela vai tirando aos poucos dele, porque não houve arrependimento. Quando há arrependimento, ele vomita tudo. Se ela vai ficar com ele ou não, não importa, mas ele quer ficar limpo diante de Deus, então ele vomita tudo. Quando a pessoa está arrependida, ela põe tudo para fora, acabou, eu não quero mais essa sujeira, fiz isso e acabou. Então essa pessoa pode morrer, porque ela já resolveu a vida dela com Deus. Ela se arrependeu dos pecados dela, ela não voltou ao pecado e ela está andando com Deus. Estou lembrando da senhora que veio no culto e ela pegou o ônibus e morreu no ônibus. Tinha entregado a vida a Jesus, se batizou, foi para casa feliz da vida, uma senhora. E o pessoal do ônibus pensou que ela estava dormindo. E quando foram acordar ela estava morta. Morreu tranquila. Mas há um tempo atrás, nós tivemos um caso que Deus deu tristeza. Porque o rapaz vinha na igreja, junto com a esposa, mas tinha um amante, e foi para o motel com o amante, e teve um ataque fulminante, e morreu no motel. Foi ali que a mulher descobriu que ele não era cristão coisíssima nenhuma. Ele era mentiroso. Ele brincava com as coisas de Deus. Só que ele não fez mal para Deus, ele fez mal para ele. Ele não quis ouvir a palavra de Deus, mas vai ouvir gritos eternamente no inferno, porque ele quis a coisa errada. Mas eu tenho certeza que Deus avisou ele.
Eu tenho certeza que Deus tentou. Eu tenho certeza que ele teve chance. Mas uma hora acaba. E a dele acabou. A mulher dele sofreu, a mulher dele chorou, a mulher dele se assustou, mas ninguém pôde fazer nada por ele. Quem escolheu? Ele escolheu. Ele quis fazer a vontade dele, da carne dele, e Deus deixou, porque Deus não obriga ninguém a nada. Agora, teve coragem para fazer o que é errado, assuma as consequências, porque ela vem. Então ele viu o trono de Deus que vai julgar o ser humano, ele viu os livros das obras de cada um, ele viu o livro da vida e ele viu os mortos. Agora olha que interessante, não se assuste não, porque agora vai piorar. Diz assim, parei no versículo 13: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados de dois em dois. Não foi não? E foram julgados de família em família. Não foi não? E foram julgados cada um segundo o quê? As suas obras. Olha para mim, por favor. Preste atenção agora para você entender. Todos os mortos vão comparecer perante o trono, mas o julgamento não vai ser em grupo. Por exemplo, essa mulher que o marido morreu traindo ela no motel, ele vai ser julgado sozinho. Ela vai ser julgada sozinha. A minha mulher não vai ser julgada junto comigo. Entra aí o casal, nada disso. Ela vai ser julgada sozinha, eu vou ser julgado sozinho. Como escapar desse julgamento, bispo? Preste atenção. Só Jesus. Olha o que nós cantamos. Só quem salva é quem? Nós não cantamos as verdades sagradas? Só Jesus, só Ele salva. Bispo, e se eu aceitar Jesus, eu serei julgado? Não, porque não há nenhuma condenação para quem está em Jesus. O nosso julgamento vai ser só para entrega de galardões, mas não vai ter julgamento para o salvo. Mas para quem não vai ser salvo, vai ter um julgamento. Só que esse julgamento não vai ser igual para todo mundo. Esse julgamento vai ter mais rigor para alguns. Tem um versículo, deixa a Bíblia aberta em Apocalipse. Tem um versículo em Mateus que fala, Mateus 11, 21. Põe aí, por favor. Diz assim, ó: ai de ti, o quê? Corazim. E ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menor o quê? Menos rigor para Tiro e Sidom, que dia? No dia do juízo, do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivesse sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até que dia? Até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então olha para mim, por favor. Jesus estava dizendo o seguinte: todo mundo vai passar pelo tribunal,
Só que quem muito foi dado, muito será cobrado. Nessas cidades, Jesus fez muitos milagres, Jesus fez muitas coisas, mas tudo que Jesus fez foi para salvar. Jesus cura uma pessoa, liberta, prospera, abençoa, mas tudo com o objetivo de quê? De salvar uma dela. Tudo que Deus faz na nossa vida é querendo nos salvar. Então, eles viram muita coisa, mas não se arrependeram. Então vão pagar um preço mais caro. Como é que vai ser isso, bispo? Não sei mais detalhes, mas eu sei que vai ter mais rigor. Eu prefiro ficar só no que está escrito do que começar a conjecturar e falar o que eu acho. Não importa o que eu acho, o que eu penso, o que importa é o que está escrito. Vai ter mais rigor. Então vão ter pessoas que no dia do julgamento o rigor vai ser maior, porque você tinha uma pessoa dentro de casa que dava exemplo de Jesus para você. Você tinha uma pessoa na família que sempre falou de Jesus para você. Você vinha na igreja, você ouvia a verdade, você experimentou de curas, de libertação, mas não aproveitou isso para ser salvo. Então o rigor vai ser maior. A punição no inferno deve ser maior. Assim como no céu vai ter o galardão, que eu também não consigo te explicar com mais detalhes, no inferno vai ter também uma punição maior. Deu para você entender? E é justo. Deus é justo. Quem muito é dado, muito é cobrado. Agora, esse julgamento é de um por um. Por isso que eu não quero saber da vida dos outros, eu quero saber da minha vida. Porque no dia do julgamento eu não vou estar com ninguém. Ah, mas fulano faz isso, mas Beltrano faz. Eu quero saber de você. Amém? É pessoal, é individual. E um recado para as pessoas que se afastaram e ficam culpando a igreja. Pastor nenhum vem me visitar, obreiro nenhum vem me visitar, ninguém vem me visitar. Às vezes a pessoa sai da igreja e nós nem sabemos. Não dá para adivinhar. A igreja é grande, são milhares de pessoas, mas quando você lê a parábola do filho pródigo, o pai não foi atrás não, porque ele sabia o caminho de quê? De voltar. Então, se a pessoa se afastou, que ela se levante, porque ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então que ela se levante e venha buscar o pai, porque quando chegou na casa do pai, o pai cuidou dela. E se voltar para a casa do pai, o pai vai cuidar dela. E se não voltar para a casa do pai, vai continuar sofrendo, e na eternidade mais ainda. Está dando para você entender? Nós não podemos culpar ninguém. Nós não podemos culpar ninguém. A salvação é individual. Bispo, eu tenho pessoas da minha família que olharam para trás. Eu oro para que elas voltem. Problema delas. Eu vou continuar olhando para Deus. Eu sei o que eu quero. Eu quero a salvação da minha alma. Eu tenho muitas coisas nesse mundo para me preocupar, mas eu prefiro me preocupar mais com a minha salvação e menos com as outras coisas. Porque quando a gente morre vai ficar tudo aí. Sim ou não? A minha salvação é eterna e eu quero morar com Ele. Até aí você entendeu? Posso continuar? Aí diz assim, parei no versículo 14. Já vou terminar. Diz assim: e a morte e o inferno foram lançados aonde? No lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, olha para mim, por favor. Você viu que o diabo foi lançado aonde? No lago de fogo. Agora você vê a morte que veio por causa do pecado. Ela não existia. Ela passou a existir por causa do pecado. Hoje ela existe. Hoje ela aterroriza o ser humano. Hoje ela separa o ser humano das pessoas que o ser humano ama. Hoje ela tira lágrimas nossa quando perdemos alguém. Hoje nós vamos ter que enfrentá-la. Quando eu digo hoje, quero dizer cedo ou tarde nós vamos ter que enfrentá-la. Será o nosso último inimigo a ser vencido, se Jesus não voltar antes. Mas se você está salvo, você não tem medo dela, porque o Jesus que venceu ela vai te dar condições de vencer também.
E ainda que você morra, você viverá. Amém? Você não tem medo da morte. E diz assim: e aquele que não foi achado escrito aonde? No livro da vida, foi lançado no lago de quê? De fogo. Olha para mim, por favor. Então tem um livro, o livro da vida, que quando você ouve o evangelho, que Jesus veio ao mundo, morreu por você na cruz, ressuscitou, foi assunto ao céu e deu oportunidade para o ser humano de ser salvo. Quando você ouve o evangelho e você se entrega a Jesus, você se batiza nas águas. Ele foi para a cruz, você vai para as águas. Ele deu a vida na cruz, você dá a vida por ele. Quando você se entrega a ele, então nesse momento os seus pecados ficam nas águas e o seu nome é escrito no livro da vida. Eu não sei o seu nome. Sandra, Alexandra, João, Maria, Marcos, Leandro, está lá o nome escrito no livro da vida. Só que essas pessoas que não vão ser salvas, elas vão ver as chances que tiveram, tudo que foi registrado da vida delas. Isso Deus pode fazer muito rápido. Não sei se já aconteceu com você, que chegou perto da morte, que passou um filme na sua cabeça de várias coisas. E a pessoa vai saber por que ela está indo para o inferno. Porque ela teve oportunidade e não aproveitou, não mudou de lado. Se você achar que você não precisa se arrepender dos seus pecados, você tem um problema muito sério. Romanos 3, coloca aí para mim, 3:23. Isso é para todos, hein? Porque todos o quê? Pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos têm pecados. Quando você se arrepende dos seus pecados, porque a palavra de Deus fez você se enxergar, então você vai para o lado certo. Todo mundo tem que saber que você tem lado. As pessoas lá fora assumem o lado delas, sim ou não? Elas assumem o lado delas. Assumem que não quer nada com Deus, assumem que quer viver a vida delas. Ninguém manda em mim. As pessoas lá fora mostram que elas têm um lado. Agora tem gente que está dentro da igreja que você não sabe de que lado ela é. Que hora está em um lado, daqui a pouco está em outro lado. Depois que eu saí do lado do diabo, depois que eu saí do lado errado, nunca mais o diabo me viu do lado dele. O problema é que tem gente que fica assim, vamos dizer que esse lado aqui, é o lado da salvação, e esse lado aqui é o lado da perdição, certo? Tem gente que ouviu a palavra e veio para o lado certo. Só que de vez em quando ela vem para o lado errado. E daqui a pouco ela vem para o lado certo. E daqui a pouco ela vai para o lado errado. E daqui a pouco ela vem para o lado certo. E fica nesse vai e vem. Já viu aquele relacionamento assim? Que nem ata nem desata, fica no vai e volta? Já aqueles namoros assim, não casa, mas fica nesse vai e volta? Tem gente assim. Ela está aqui, mas vem um carnaval, ela, opa. Depois de 5 dias ela volta. O pior é acontecer alguma coisa quando ela está onde? No lado errado. Aquele homem estava na igreja, mas ele foi para um motel com a esposa. Desse lado aqui, ele só não sabia que naquele dia a morte ia chegar para ele. Você acha que as pessoas que morreram hoje, elas sabiam que eu morrer hoje? Então não brinque com a sua vida, porque você não sabe quando ela vai chegar para você. Uma coisa você sabe, que nessa noite você pode ter seu nome no livro da vida. Que nessa noite você pode vomitar tudo de errado que você fez até hoje e sair daqui limpinho com Deus. Isso você sabe, que hoje você pode fazer tudo certo. Só que eu não posso te convencer, nem te obrigar a assumir Jesus. Bispo, é importante eu ir na frente e me entregar? Porque ele disse que se você não assumir ele diante dos homens, ele não te assume diante do Pai. Então você tem que assumir mesmo o que você quer, que lado você quer viver.
Fica do lado certo e continue do lado certo. Lembra que eu falei semana passada? José perdeu o emprego, mas não perdeu o quê? A salvação, a comunhão dele com Deus. Não perca a sua comunhão com Deus, não. Pode perder qualquer coisa, menos isso. Amém? Todos vão para o céu? Não. O julgamento vai ser tudo igual? Também não. É bom que você saiba disso. Jesus falou muito forte sobre o inferno. E nós estamos lutando para que as pessoas despertem, acordem, para não irem para o inferno. E lutamos até o final. Nossa parte nós estamos fazendo. Tem um vídeo ficando pronto essa semana. Fé em Deus vai ficar pronto essa semana. Eu acredito que vai ser o vídeo mais forte que você já viu acerca do inferno. Estamos produzindo com toda atenção, com toda dedicação. Está demorando, mas vai ficar top. Vai dar para nós ganharmos muitas almas e despertar muita gente. Hoje você está vivo. Não sei quantos dias, semanas, meses, anos você tem pela frente, mas você está vivo e tem chance de salvação para você. Se você quiser, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 32. 14, 32. Marcos 14, versículo 32, por favor. Marcos 14, 32. Quem já achou, levante aí a sua Bíblia. Ó Deus, em nome de Jesus, toma os meus pensamentos, a minha boca. Eu coloco todo o meu ser. Eu estou aqui de corpo, alma e espírito para o Senhor usar. Que essa palavra possa ser entendida por esse povo. Que essa palavra possa abençoar, fortalecer, firmar esse povo na fé. Que essa palavra traga o entendimento que eles precisam, as respostas, as orientações, as direções. Dê ouvidos para que o teu povo te ouça. Em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Quando uma pessoa diz assim para mim: bispo, aquela palavra que o senhor deu me abençoou, eu fico feliz, porque eu vi que a pessoa prestou atenção na palavra de Deus. O mais importante do culto é esse momento aqui. Eu considero o momento mais alto da reunião. É o momento de ouvirmos a voz de Deus. Na semana passada nós aprendemos com o Senhor Jesus, não foi isso? E hoje eu quero continuar aprendendo com Ele. Nós lemos semana passada Mateus, e hoje nós vamos ler Marcos 14, 32, e vamos tirar lições daqui. Se eu fosse colocar um título nessa pregação, eu iria colocar que tudo que está acontecendo com você, toda essa pressão que você está enfrentando, é porque você está perto da sua vitória. E eu queria ler com vocês aqui. Diz assim: e foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter o quê? Pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai,
para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou a terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai, basta, é chegada o quê? A hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Aí ele diz uma coisa no 42: levantai-vos, vamos, eis que está perto quem? O que me trai. Olha para mim agora, deixe a Bíblia aberta e preste bastante atenção no que nós vamos falar. O Senhor Jesus estava enfrentando um momento de muita agonia, de muita dor, um momento difícil, um momento que ele nunca tinha vivido antes. E naquele momento de pressão, ele chegou a pedir ao Deus Pai, se possível, passasse aquele cálice, impedisse dele passar tudo aquilo. E a oração não foi respondida, e ele passou. Várias vezes você lê na Bíblia Jesus dizendo: ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora, mas ali chegou a hora dele. E chega a hora para todo mundo de passar pelo Getsemane, de passar pela prova. Nem todos vão dar testemunhos, nem todos vencem. Por quê? Porque vencer não é fácil. Para vencer você vai ter que enfrentar o seu Getsemane, você vai ter que enfrentar as pressões, você vai ter que enfrentar os momentos difíceis. E é nessa hora que muita gente olha para trás, desanima, joga a toalha, se entrega. As pessoas que vencem, as pessoas que prevalecem, as pessoas que no Getsemane, na prensa, na dificuldade, elas não desanimam, é porque elas olham para o que vem depois das lutas. Tem gente que enxerga o que vem depois dessas guerras, o que vem depois dessas lutas que ela está enfrentando. Por isso que mesmo sendo perseguida, humilhada, traída, mesmo estressada, mesmo de cabeça quente, mesmo passando pelo que ela não gostaria de passar, ela está indo em frente, porque ela sabe que o que vem depois é muito grande. Quando te der vontade de parar, quando te der vontade de se entregar aos problemas, lembre-se que Deus tem coisas grandes para você. É difícil. Passar pelo Getsemane não é fácil para ninguém. Não foi fácil para o Senhor Jesus. Mas é o lugar que nós abrimos mão da nossa vontade e deixamos Deus fazer tudo do jeito dele, da maneira dele. No Getsemane não prevalece o que nós queremos, porque ninguém quer ser exposto, ninguém quer se estressar, ninguém quer esquentar a cabeça. E no Getsemane acontecem coisas que nos outros lugares não acontecem. Ele transpirou sangue. No Getsemane ele ficou sozinho. Ele não pôde contar com os discípulos, ele não pôde contar com ninguém. E no Getsemane é justamente nesse momento que fica você e a sua fé na palavra de Deus e mais ninguém. Ou você derrete se é uma pessoa emotiva, ou você prevalece se você tem sua fé apoiada na palavra de Deus. No Getsemane, muita gente acredita que é o seu fim, que você não vai conseguir. No Getsemane, muita gente pensa que você não vai ter forças para continuar. Mas quando você passa pelo Getsemane, que não é um lugar para você viver a vida inteira, é um período de trevas, é um período difícil, é um período que não estava nos teus planos, mas que Deus permite para trazer coisas grandes para a sua vida.
O jardim do Getsemane representa muito, porque foi justamente no jardim do Éden que o ser humano entregou a autoridade dele ao diabo. E foi no jardim do Getsemane que o Senhor Jesus venceu o diabo. Foi ali. Foi ali que ele venceu as vozes do mal e se apegou à voz de Deus, que deu força para ele não desistir, não se entregar. Quando ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele estava nos ensinando que quando você vence na vida, você tem legitimidade, você pode falar para os outros: não desanime, porque eu também já passei por isso e eu venci. Hoje para nós a cruz não é símbolo de derrotas, a cruz para nós hoje é símbolo de vitória, porque ele venceu na cruz. Antes de vencer na cruz, ele venceu no Getsemane. Ele aceitou a vontade de Deus. Ele aceitou. Foi difícil, mas ele aguentou. Foi difícil, mas ele suportou. E a vontade de Deus prevaleceu. Não acabou no Getsemane. Depois teve a honra, depois teve a vitória. Então creia que para cada lágrima que você derrama, Deus tem vitórias para você. Cada luta que você enfrenta, Deus tem honra para você. Cada momento difícil que você enfrenta na sua vida, tem um plano de Deus ali. Você tem que entender que certas coisas não são por acaso. O diabo, ele investe, o mal, ele investe pesado. Ele tenta de um lado, ele tenta do outro, ele usa pessoas, ele faz de tudo para que você se entregue no momento difícil da sua vida. Ele faz de tudo. Mas quando ele vê, mesmo ele fazendo de tudo, e você buscando forças em Deus e continuando, ele fica desesperado, porque ele sabe que Deus vai te honrar. No Getsemane você tem que escolher: ou para ou continua, ou se entrega ou continua sangrando, gemendo, lutando e indo até o final. Todos nós enfrentamos o Getsemane. Todos nós. Não queremos, mas ele vem e nos expõe e nos estressa e nos faz ficar de cabeça quente, e chega a um ponto que nós não imaginávamos. Chegamos no nosso limite. Mas depois do Getsemane tem a honra de Deus, tem a vitória. No Getsemane nós clamamos mais alto, nós clamamos mais forte. No Getsemane nós ficamos na dependência de Deus. E tem uma coisa: no Getsemane, as pessoas que querem ganhar em cima de você, te explorar, te enganar, no Getsemane as máscaras caem e Deus te mostra quem é quem. Você fica só, mas Deus mostra quem é quem. Deus revela os Judas, Deus revela aqueles que pareciam que estavam do teu lado, mas na hora H não estava. Na sua hora você entende que seu amigo é Deus, é você e Deus, Deus e você. Aí você diz assim: poxa, se eu soubesse que fulano era um Judas, eu não tinha me aberto, eu não tinha feito tanto por ele. Para o Senhor Jesus foi mais difícil, porque ele já sabia que Judas era o traidor, e ele teve que suportar. E nós não sabemos quem são Judas, mas no Getsemane as máscaras caem e você continua na sua fé. Mas do mesmo jeito que nós não sabemos quem são Judas, Jesus já sabia. Nós não sabemos o que Deus tem pela frente, mas Jesus sabia que para ele Deus tinha coisas grandes. E eu creio que para você Deus tem coisas grandes. É difícil, porque Jesus estava querendo contar com os discípulos e falou para eles: me ajudem, ora aí, vigia comigo pelo menos 1 hora. E chegava lá, estavam dormindo, os olhos estavam pesados,
Eles estavam com sono. E Jesus pensou: estou só. Agora é só eu e o Pai e eu. Agora é minha hora, eu tenho que vencer isso aqui. E eu pergunto para você: ele se entregou? Ele jogou a toalha? Não. Mas hoje ele tem um nome poderoso acima de todos os nomes. Não tem um nome que se compare com o dele. Hoje toda a autoridade e todo o poder está nas mãos dele. E foi no jardim, aonde o diabo tinha vencido o homem, que ele venceu o diabo. Então é nessa luta, é nesse lugar, é nessa área que você está enfrentando os piores momentos, as piores dificuldades, que você vai dar os seus maiores testemunhos. É nessa área. A cruz para nós hoje simboliza muito. Simboliza a vitória de Jesus sobre o mal. Eu não conheço você. Olhando para você, não dá para eu imaginar o que você está vivendo. Não dá. Talvez se você conversar comigo, pela situação que você está vivendo, está tão tensa, tão difícil, que você não consegue nem explicar. Eu já atendi pessoas que falam assim: só ora por mim, porque a coisa está tão feia que eu não consigo nem explicar a minha situação. Não estou entendendo nada. Esse momento do Getsemane é cruel. Não são todos que prevalecem, porque você é exprimido e tem que sair alguma coisa de dentro de você. Alguma coisa tem que sair dentro de você. Ou sai medo, ou sai murmuração, ou sai fé, sai confiança. Porque você é exprimido. E você tem que saber o que está dentro de você. E é nos momentos difíceis que nós nos conhecemos. É nesse momento difícil que nós sabemos a qualidade da nossa fé. Porque tem gente que nesses momentos difíceis se entregam. Nesses momentos difíceis, perto da vitória, elas não aguentam a pressão que estão enfrentando. Então, use a fé com inteligência. Não é à toa que estão implicando com você. Não é por acaso que estão pegando no teu pé, te caluniando, te perseguindo. Não é por acaso que as coisas têm tomado um rumo tão estranho na sua vida. É porque o mal está fazendo de tudo para você desistir. Mas se você é uma pessoa de fé, você fala em alto e bom som: eu não vou desistir. Amém? Eu não vou parar. Se você é uma pessoa de fé, pode estar muito feia a sua situação, pode estar muito difícil, e gente até torcendo para você parar. Mas esse gostinho você não dá nem para essas pessoas, nem para o mal, que é louco para ver você jogar a toalha. O Getsemane representa um momento que ninguém quer passar. Um momento que dói. Um momento que você diz assim: Deus, por isso eu pensei que eu não passava na minha vida não. Com a idade que eu tenho, depois de ter trabalhado tanto, por isso eu não imaginava não, que eu passaria. Mas você passa. E você aceita passar. Você aceita Deus trabalhar do jeito dele. Você deixa a sua vontade na mão de Deus. Você se esvazia de você. Porque você é exposto, humilhado. Falam de você. Falam de uma maneira que você não gostaria que falassem. Chega ao seu conhecimento. Chega aos seus ouvidos. O que você não gostaria de ouvir. O mal tenta te aborrecer. Só estando vazio de si, para sair o melhor. E nesse momento difícil você falar: diabo, você pode fazer o que for, mas você não vai conseguir tirar minha fé. Te espreme, mas sai confiança. Te espreme, mas sai uma fé madura. Te espreme, mas sai uma certeza que Deus é com você. Diabo, vem, e agora, como é que vai ser? E não vai dar certo, e se não acontecer isso, se não acontecer aquilo, e você fica alimentando: Deus é fiel,
Deus prometeu, estou apoiado na palavra dele. Eu sei que tem pessoas que desanimaram muito perto da vitória dela. É triste, depois de ter passado tantas coisas, pertinho da vitória, a pessoa se entregou. Mas tem gente que é Deus que está sustentando. Ela já está com a mão quase na vitória, mas o que ela está passando não é qualquer um que aguenta, não. Não é qualquer um que suporta, não. Porque não tem alívio, não. A pressão só aumenta. É lugar de prensa. É lá que espreme, é lá que prensam as azeitonas e sai azeite. Eu não sei o que está saindo de dentro de você, mas não tem como dar testemunho sem passar pelo Getsemane. Não tem como ter o maior testemunho sem passar pelo Getsemane. Não tem. Não tinha como Jesus ter a vitória que ele teve sobre todo o mal se ele não passasse pelo que ele passou. Ele até tentou não passar. De repente você fez de tudo para não passar pelo que você está passando. De tudo. Mas você está passando. De repente você teve que voltar a morar onde você não queria morar, a depender de quem você não queria depender, a viver o que você está vivendo. Mas se Deus está permitindo, não fica preocupado não, porque depois desse Getsemane tem vitórias, e você está perto disso. Fique em pé e diga: eu estou perto da minha vitória. Fala com fé: estou perto da minha vitória. Será que você crê nisso? Será que você crê? Será que você consegue ver tudo o que está acontecendo como sinais de que você nunca esteve tão perto da vitória? A vitória que o Senhor Jesus teve depois do Getsemane dividiu o mundo. A vitória que Jesus teve no Getsemane, ninguém conseguiu apagar. Foi a maior vitória dele. De repente, você está perto da sua maior vitória. Eu não sei que vitória é essa. Eu não sei o tamanho da sua luta. De repente a pressão está tão grande que as suas orações estão igual do Senhor Jesus, repetidas. Você está o tempo todo: Senhor, Senhor, Senhor. As mesmas orações, tamanha é a agonia que você está vivendo. Eu sei que não foi fácil para ele. Eu sei que foi pesado ali no Getsemane. Eu sei que ali ele foi espremido como nunca antes. Mas ele aguentou. Se você quer fazer a diferença, aguente. Deus te trouxe aqui para dizer que você está perto da sua vitória. Aguente. Aguente a sua vitória. Deixe Deus fazer do jeito dele, da maneira dele. Pô, bispo, eu queria tanto que ele fizesse isso, que ele fizesse aquilo. Tem horas que eu acho até que ele falhou, porque de onde eu estava esperando não aconteceu. Entregue a sua vontade a ele. Entregue. Você está aí cheio de planos, cheio de vontades. Pô, meu Deus, estou com vontade de resolver isso, de resolver aquilo. No final vai dar tudo certo. Mas aguenta esse Getsemane. Tem 2 semanas que nós estamos falando sobre isso. Aonde o diabo te envergonhou é onde você vai dar testemunho. Aonde está essa guerra sendo grande, aonde está essa guerra que só aumenta, vai ser a área que Deus vai usar para você glorificar o nome dele. Você vai poder dizer: eu venci, gemi nessa área, chorei, mas Deus pegou minhas lágrimas e transformou em vitórias. Deus pegou minhas lutas, minha confiança, minha fé nele. Deus me espremeu, mas não saiu besteira de mim. Hoje eu vi um homem dar um testemunho aqui à tarde. Ele disse: eu vim num culto que o senhor pregou aqui sobre sair do espírito, e era quando eu perdia para o mal, porque eu ficava de cabeça quente, eu ficava nervoso, eu brigava comigo mesmo, eu brigava com pessoas que queriam me ajudar, e eu perdia para o mal.
Mas naquele dia eu entendi que eu tinha que parar de ficar nervoso, parar de falar besteira, parar de ficar na carne. E eu comecei a me controlar, eu comecei a entregar minha vontade a Deus. Minha vontade era de explodir, eu não explodia. Era de perder a paciência, eu não perdia. Era de falar besteira, eu não falava. E o mal me espremendo e saindo melhor de mim. E hoje minha vida mudou. Nós vamos orar aqui. Estou falando isso porque tem uns nervosinhos, as nervosinhas. Vê se você se acalma, tá? Porque a nossa ira não produz justiça, só te atrapalha. Na carne você perde. Você já deve ter visto uma pessoa endemoniada e várias pessoas tentando segurar e não consegue. Só fica com a força do diabo. E põe camisa de força e todo mundo segura. E vai uma pessoa ali no Espírito, em nome de Jesus, seja amarrado. E a pessoa fica bem. Manda o mal embora, a pessoa fica bem. Eu já vivi isso. Eu já vivi. Eu estava passando lá em Minas Gerais. Eu era pastor ali no Olegário Maciel. E eu estava passando e eu vi uma viatura com 4 policiais tentando segurar uma pessoa e não conseguiam de jeito nenhum. Mas apanharam legal. E conseguiram jogar dentro do carro, bem na hora que eu estava passando. E eu me apresentei e falei: eu posso fazer uma oração por essa pessoa? Ela está com problema espiritual. Olha o olho dela, olha a voz dela. Eu sou pastor daquela igreja ali, ó. Se você quiser entrar na viatura, você entra. Falei: pode deixar. Entrei, a pessoa estava manifestada. Mandei o mal embora, a pessoa ficou boazinha. Falei: agora leva ela ali que eu vou atender ela. Na carne você não vence não, tá? Você fica nervoso na sua empresa, no seu comércio, e fala palavrão e fala besteira, e o diabo amarra, porque está sendo pior de você. Sua mulher fica preocupada com você, seu marido fica preocupado com você, porque desse jeito você não vai vencer. É no espírito, é na fé que a gente vence o mal. É passando por lutas e confessando a vitória. É passando por guerras sem entender nada e dizendo: Deus, o Senhor é comigo, o Senhor me escolheu para coisas grandes e vai dar tudo certo. É sendo espremido e só sai o melhor. Mas eu queria que viesse aqui na frente você, que o diabo está fazendo de tudo, o mal está fazendo de tudo para você perder sua fé, para você desconfiar de Deus, para você ficar com medo, para você se entregar, para você parar. E você não quer derreter não. Você quer prevalecer diante dessa luta, porque você crê que você está perto da vitória. Mas está uma guerra para você. Mesmo sem apoio de ninguém, você vai vencer. Escute o que eu estou te falando. Mesmo sem apoio de ninguém, Deus vai mostrar que é com você. Esses bloqueios não te atendem, te bloqueiam, dizem que estão sem tempo para te ouvir. Fica tranquilo. Tudo isso é o diabo para te desanimar. Tudo isso é o mal para te desanimar. Aí você depende de uma pessoa, conta com a pessoa. Me bloqueou, meu Deus. Te olha atravessado, deixa olhar. Te julgam. Quando precisou de você, estava com a carinha tão boazinha, uma conversinha tão levinha. De repente você está pedindo coisa, nem dinheiro. Está pedindo um tempo, um prazo maior, mas não estão te dando. Não tem problema não. Se Deus está permitindo assim, vamos aguentar. E vamos ver o que Deus vai fazer. Amém? Creia. Nesse momento difícil, nesse momento complicado, creia. Porque Deus sabe o que está fazendo. Tudo continua no controle dele. Mas agora ore, confie.